dando continuidade a esse projeto de leitura e pequenas reflexões sobre os prefácios do Espírito Emmanuel na obra do Chico Xavier, hoje a gente vai ler e fazer esses pequenos comentários e essas pequenas reflexões sobre esse livro. Emmanuel é o prefácio desse livro. Esse prefácio foi escrito em 1938. O Espírito Emmanuel sempre foi o guia espiritual do Chico. O Chico já sempre teve contato com ele e pela mediunidade, desde a década de 20, Chico já trazia suas psicografias, mas conheceu visualmente na década de 30, no início da década de 30, quando ele viu o Espírito Emmanuel pela primeira vez, e ele diz exatamente isso nesse livro. Mas nesse prefácio, o Emmanuel, que coordenou toda a mediunidade do Chico, e a gente imagina o tamanho dessa missão do Espírito Emmanuel, uma mediunidade como a do Chico, trazendo tanta literatura, tanta manifestação sobre Evangelho, sobre Paulo Estevão, que na verdade é Atos dos Apóstolos, tanta coisa sobre Evangelho, depois coordenar coisas mais vinculadas à mediunidade, a mecanismos, como a obra de André Luiz, coordenada também pelo Espírito Emmanuel, e ele fazia esses prefácios. Também as crônicas e contos trazidas pelo Espírito Humberto de Campos, que era da Academia Brasileira de Letras, enquanto encarnado. Então a gente imagina o tamanho dessa obra, o tamanho do trabalho do Emmanuel. E, na verdade, o pano de fundo de todo esse trabalho é o Evangelho. É ajudar as pessoas a interpretarem melhor, a compreenderem melhor o Evangelho. E ele sempre foi estudioso, criterioso do Evangelho. Então é um espírito com conhecimento profundo do Evangelho. E nesse prefácio, a tarefa dos guias espirituais, no início das publicações do Chico, em 38, ele traz a tarefa. Qual é a tarefa dos guias espirituais? O que a gente imaginava, né? O anjo da guarda, o que a gente aprendeu a pedir para o anjo da guarda? Tudo. Resolva meus problemas. Eu quero isso, eu quero aquilo. O anjo da guarda era um ser que ficava à nossa disposição, esperando a gente rezar para pedir as coisas para ele. Parece que a moeda de troca que a gente tinha era a reza, e à medida em que a gente rezava, a gente tinha essa moeda, a reza, para trocar a troco das nossas necessidades. E a gente pedia tudo, especialmente as coisas materiais, porque a gente sempre está muito ligado às questões materiais. E Emmanuel aqui dá uma lição, um show de tarefa dos guias espirituais. E ele disse isso em 38. A gente tem que trabalhar essa visão que ele traz dos guias espirituais, até para a gente amadurecer um pouco a nossa relação com os nossos guias. E deixar de imaginar que são esses santos que estão aí à disposição dos nossos desejos. Ele começa esse prefácio citando um versículo do Evangelho de Mateus, Mateus 28, 20. Uma fala de Jesus. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. De que maneira, né? É esse estar convosco até o fim dos séculos. Uma das formas é o guia espiritual, né? Esse elo de ligação do homem com Jesus, com a divindade, com a lei divina, é o exercício desse amor, é o exercício desse caminho do Evangelho, é esse caminhar no Evangelho. E esses guias têm especialmente esse papel de trazer para a gente a compreensão. E Emmanuel mostrou isso claramente. Olha o que ele diz. Os guias invisíveis do homem, esses guias espirituais, não poderão, de forma alguma, afastar
as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a Terra. De cara ele já joga um balde de água fria na gente, né? Já dá uma desiludida na gente. Olha, o seu anjo da guarda, que você está acostumado a pedir tudo para ele não vai poder interferir nas suas dificuldades materiais, porque elas representam as lições que você precisa para evoluir. Se o seu anjo da guarda interferisse nisso, ele interferiria no seu livre-arbítrio e interferiria no seu aprendizado para a aquisição de virtudes, que é o verdadeiro instrumento de evolução espiritual. Então ele não seria seu anjo da guarda. Ele seria alguém que iria alimentar o seu comodismo, o nosso comodismo, a nossa permanência no mesmo lugar, aquele lugar cômodo de lembrar dos anjos, dos deuses e de tudo no momento das dificuldades. A gente cai de joelhos e pede, que é o que a gente fez e a gente faz, está acostumado a fazer. Então ele já dá logo, traz logo esse lembrete para a gente, né? De forma alguma eles poderão interferir ou afastar as dificuldades materiais. Ele continua nesse prefácio. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Não tem problema, é assim mesmo, a gente ignora. A gente é ignorante, Jesus traz esse caminho, que é o caminho dessa virtude, dessa sabedoria, desse conhecimento das leis divinas, para a gente deixar de ser esse infantil, né, esse espírito infantil. Mas a gente não precisa se preocupar, porque em todas as instâncias espirituais tem coisas ignoradas. Porque só não ignora a sabedoria absoluta, e a sabedoria absoluta não é nossa. A gente está caminhando nesse processo de aproximação com essa sabedoria, com essa verdade absoluta, que Jesus disse que é o caminho dessa verdade, né? Então o espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Aí ele fala dos encarnados e dos desencarnados. Ele diz, olha, se os encarnados sentem os fluidos imponderáveis, a presença desses fluidos, mas ainda não podem compreender, os desencarnados também estão marchando para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. Então sempre vai ter coisas que a gente ignora. Por isso o nosso processo é um eterno caminhar. É esse caminhar de trazer coisas novas para a consciência, e trazendo coisas novas para a consciência, a gente cria novos deveres, e esse é o nosso processo de caminhar. A gente vai caminhando no rumo dessa verdade, dessa vida, que é dessa vida imortal. O Emmanuel diz, quando falamos, aqui ele já está trazendo o Evangelho. Primeiro ele falou dos guias, que era colocando uma posição dele, né? Falou do desconhecimento que todos temos. Agora ele vai começar a falar do Evangelho, e depois ele vai falar da atividade principal do guia. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas questões sociológicas da atualidade, quando ele fala do Evangelho nessas questões nossas da sociedade, apontamos às criaturas o corpo de leis pelas quais devem nortear suas vidas no planeta. Quando ele fala de Evangelho, da influência do Evangelho nas questões nossas da vida, do cotidiano, ele está mostrando para a gente a lei divina, o corpo de leis, que esse corpo está no Evangelho, pelas quais, quer dizer, quem vai nortear a minha vida? Os meus desejos ou o meu dever que está estabelecido no Evangelho, né? Então, ele aponta para as criaturas esse corpo de leis, que é essa lei divina, diante das quais a gente fala que seja feita a vossa vontade, e não a minha vontade, porque quando a gente compreende esse corpo de leis, que representam a lei divina, diante de nós, a nossa atitude ou é de humildade para a gente falar que seja feita a vossa vontade, ou a gente continua na nossa arrogância de sempre, no nosso orgulho de sempre, querendo simplesmente prevalecer a nossa vontade. É um momento importante da vida do espírito. É um momento em que a gente para ouvir, ou a gente não quer ouvir, a gente quer sempre falar. E essa lei divina que vai nortear, que está no Evangelho,
esse corpo de leis que vai nortear nossa vida no planeta. Aí ele volta para os guias espirituais. Nossas atividades, que nossas? As atividades dos guias espirituais. Olha qual é a atividade principal. Olha, nossas atividades são de quê? De colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor. Então a atividade principal desses anjos, desses guias espirituais, são colaborar com a gente que em quê? No domínio, na tomada de consciência de quê? Dos códigos de justiça e de amor, da lei divina, que é o que traz o Evangelho. Então, as atividades principais dos guias espirituais não são atender os nossos caprichos, não são atender os nossos desejos, são ajudar a gente, colaborar a gente na compreensão da lei divina, na compreensão desses códigos de justiça e de amor, através de vários caminhos, através de vários mecanismos. E ele dá uma explicação clara para isso. Ele diz, olha, os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das belezas dos céus, das beatitudes eternas dos planos divinos da imensidade. Não teria sentido as manifestações, as presenças dos guias espirituais para ficar aqui vendendo ilusões. Eles não estão aqui para vender ilusões. O próprio Jesus disse, no mundo tereis tribulações. Então esses guias espirituais, eles não estão aqui e não poderão afastar de nós, de cada um de nós, as dificuldades materiais. As principais atividades dele estão a colaboração no conhecimento dos códigos de justiça e de amor, na nossa compreensão da lei divina. E eles não voltariam aqui para exibir belezas dos céus, para exibir ilusões. Tem uma finalidade, tem um foco, tem uma intenção, tem uma meta, tem um objetivo. O objetivo é o de sempre: estabelecer o conhecimento, a compreensão, o entendimento do Evangelho. Por isso é que quando as pessoas querem coisas novas, procurando novidades, Chico falava, o que tem de novo é o Evangelho. Por que o que tem de novo é o Evangelho? Porque é aí que está o caminho desses códigos de justiça e de amor que a gente ainda não consegue viver, compreendendo e vivendo de acordo com ele. Então é a grande missão nossa, entender essas atividades dos nossos guias. E o Emmanuel continua nesse prefácio. Todos os homens conhecem que é inevitável a mudança para a vida espiritual. Todo mundo que está aqui encarnado sabe que vai morrer. Todas as criaturas estão assim fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Ele está falando do ponto de vista de quem está no mundo espiritual e de quem já avançou no conhecimento desses códigos da lei divina que é o Evangelho. Então todo mundo vai ter conhecimento disso e todo mundo vai viver também o mundo espiritual. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes de fraternidade e da redenção. Então, qual é o sentido do que ele fala? Trazer à Terra os ideais de fraternidade e de redenção espiritual que estão no Evangelho. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas no mundo, tem várias moradas na casa do Pai, né? Então, tem outros planetas, outros sóis, outro tudo. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. Nós precisamos aprender como os mundos adiantados já aprenderam. E ele continua. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Ele fala de concerto universal, então ele fala que tudo obedece a uma lógica, a essa lei divina, do micro ao macro, do menor ao maior, do
daquilo que só se percebe através de um microscópio, aquilo que consegue se enxergar através de um telescópio, do micro ao macro, do micro a todos os... Olha só, o homem era tão pretensioso, achava que ele era o centro de tudo, né? E antes dele tem tanta coisa até chegar ao micro, até chegar a alguma coisa que os olhos nem veem, que precisa de um microscópio para ver, até chegar em alguma coisa que os nossos olhos também não alcançam, que precisamos de um telescópio para ver, e tem coisa que nem com telescópio a gente vê, porque essa coisa não tem fim. Tudo isso segue uma harmonia, é um concerto universal. Olha, a lei divina, tudo isso está sujeito a um ritmo, a uma sabedoria, a um equilíbrio, a uma harmonia da lei divina. Olha que loucura isso. E o que está contrário à lei divina quebra essa harmonia. É o nosso instrumento desafinado. Então, quando a gente age de maneira contrária ao Evangelho, a gente está tocando o nosso instrumento de maneira contrária a essa harmonia, a esse concerto universal, que é do micro ao macro. Então a Terra não está alheia a esse concerto universal. De todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado, não tem limite, e ninguém sabe onde termina. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra é só uma parte disso, né? A Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. Nós vamos deixar de ser planeta de provas e expiações. A gente ainda vai conseguir a harmonia. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Olha, a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Aí ele começa a dizer algumas características nossas, né, desse mundo imperfeito nosso. Que a gente acha que a gente é que está no mundo imperfeito. Não, o mundo é imperfeito por nossa causa. Nós é que estabelecemos a imperfeição do mundo. É o contrário. Olha aí. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Esse lugar de choro e ranger de dentes. Quem é que fez esse lugar de choro e ranger de dentes? Os desvios e os excessos dos homens. Então nós é que fazemos isso. Por isso não adianta a gente ficar torcendo para chegar à data do mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração não vai chegar na data tal ou data tal. Vai chegar no momento tal ou no momento tal. Que momento? O momento que a gente diminua os desvios e os excessos. No momento em que a gente compreenda melhor esse evangelho e que a gente consiga agir melhor de acordo com esse evangelho. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas de sua criação perfeita e inimitável. Estamos todos interligados, conectados. É a rede divina. Já pensou? A gente admira essa rede de computador, a gente admira essa rede aí. Imagina a rede total, absoluta, né? Os fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas de sua criação. Os homens terão, portanto, seu quinhão de felicidade. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos e intangíveis, interligados, conectados e de ações recíprocas, recebendo as influências e emitindo influências, recebendo interferências e emitindo coisas que interferem na harmonia da lei divina. Imagina que loucura, imagina que compromisso que a gente tem no campo individual e no campo coletivo. Quanta harmonia desse amor divino, dessa conexão, dessa rede, eu trago. Quanta desarmonia eu trago. Se eu estou no trabalho harmonioso, eu estou na obra. Eu sou um trabalhador da obra. E se eu estou num momento de desarmonia, de quebrar esse trabalho de harmonização de tudo isso, dessa rede, eu estou contrário à obra. Então, o bem é o que está de acordo com a lei divina.
e o mal é o que está em desacordo com a lei divina. Não tem o mal criado, tem o mal pela ausência do bem. Então, quando a gente está nessa harmonia, quando a gente consegue trabalhar nessa obra. Mas a gente está sempre dando trabalho nessa obra. Por isso que Emmanuel diz que nós somos devedores na economia do universo. Porque a gente sempre recebe auxílio de terceiros, mas a gente não dá o auxílio. A gente só quer receber, a gente não dá. Porque a gente ainda não está trabalhando. A gente está sempre dando trabalho. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. A Terra é uma parte minúscula. Né? E olha a nossa pretensão de achar que só tem vida na Terra. Olha a pretensão nossa do nosso orgulho. Será que a gente teria sido privilegiado nessa criação absurdamente grande, imensa, infinita? Será? Não é? O vosso orbe tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis. À medida em que esse próprio orbe produz a sua legislação baseado na inspiração, na intuição, naquilo que a mente e o coração conseguem conceber, traduzem isso para o papel e produz a lei do mundo, a lei humana. E a lei humana vai ter que ir se aproximando da lei divina. E chega um momento que a lei humana talvez não seja nem necessária, devido à compreensão da lei divina. Mas aqui num lugar onde só tem desobediência à lei divina, a gente precisa da lei humana mais presente, mais materializada, para a gente obedecer, porque a gente entende a punição imediata. Mas a gente não entende as consequências dos nossos erros. Mas a punição imediata é mais fácil da gente entender. Aí ele diz, o essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração. Olha a cadeia que ele faz. Aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente, afinando esse coração com a lição de humildade e de amor do Evangelho. Então, a primeira coisa que eu tenho que aperfeiçoar é a mim próprio. É o meu sentimento, é o meu coração. Afinando o meu coração com o quê? Com as lições do Evangelho. Em seguida, o eu aperfeiçoado influencia os lares. Em seguida, os seus lares, as suas cidades, os seus países, a terra, né? Até que a terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados. Olha a cadeia. Eu faço parte dessa cadeia. E antes de mim tem um monte de coisas. Mas eu estou em algum lugar dessa cadeia. Olha a responsabilidade que ele traz. E ele esclarece que os guias espirituais têm como tarefa ajudar a gente nesse processo e nessa caminhada. Porque quem dá o norte e as lições para uma caminhada bem feita é a boa notícia, é o Evangelho, que é o caminho, a verdade e a vida. É um prefácio que traz tantas lições, né? Que Deus nos abençoe e até o próximo.